Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Nós vamos dar continuidade hoje na nossa aula de número 8, trabalhando com a unidade 4, que fala sobre audiência. Audiência trabalhista, o procedimento que diferencia-se do procedimento ordinário, do sumaríssimo, e a questão da prova trabalhista, certo? O que nós temos que pontuar aqui? Primeira coisa, no processo trabalhista, como eu já venho falando para vocês, a audiência é extremamente importante, porque é na audiência que se toma muitos fatos, muitos dos procedimentos essenciais de um processo são todos realizados na audiência. Para vocês terem uma ideia, vão acompanhando pelo material que eu enviei para vocês, mas é na audiência, nós já falamos lá, a petição inicial, e nós já falamos que a contestação, a defesa, ela é apresentada em audiência. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Por quê? Porque o juiz, ele toma conhecimento em regra da inicial e da defesa na audiência. O juiz, exceto se tiver um pedido liminar, em que o juiz necessite analisar antes a petição inicial, ele só vai tomar conhecimento da petição inicial na audiência. Então, como que funciona? Ele vai tomar conhecimento da petição inicial, da contestação, da defesa, que ela deve ser incluída até a audiência, e irá propor uma conciliação, uma tentativa de acordo entre as partes. Isso sempre é uma previsão legal, que o juiz sempre terá que fazer uma tentativa de acordo no início e no final da audiência, tá bem? Então ele vai tentar a conciliação, a parte vai... a reclamante vai poder analisar os documentos da reclamada, se manifestar oralmente, essa é a regra. Vai ser produzida provas, então é o momento da produção de provas, pode ser estabelecido depoimento pessoal, interrogatório das partes, a oitiva de testemunha, inclusive pode se estabelecer a oitiva de assistente, perito, assistente técnico. Na sequência é feita as razões finais pelas partes, que é uma espécie de memoriais, que eu digo que é o ponto máximo que o advogado aqui deve aproveitar para indicar o que foi pedido, o que foi comprovado, se não foi comprovado, o que é incontroverso, o que é controverso. É o momento de fazer o resumo para o juiz julgar. E aí a previsão é que a sentença fosse proferida em audiência também, mas na prática isso não acontece, né? Então o que mais nós temos que observar aqui? Quando falamos então de processo trabalhista, nós temos que ter em mente aqueles princípios lá do início. A simplicidade, a oralidade, que nós vimos que ela está presente desde a petição inicial, que pode ser oral, até mesmo toda a instrução probatória, que também se estabelece de forma oral aqui com a oitiva das testemunhas e depoimento pessoal. Então, a oralidade está sempre presente. Na sequência, ali, vamos observar as características da audiência trabalhista. A primeira delas, a oralidade. Isso a gente já falou que o processo trabalhista em si ele tem essa essência da oralidade. O que mais? Primazia da palavra. Ou seja, prioriza-se a palavra falada em detrimento da palavra escrita. A regra aqui é sempre termos a palavra, a primazia da palavra, ou seja, da oralidade. No material de vocês eu coloquei vários dispositivos da CLT em que tem reconhece-se essa primazia. Nós vamos ter desde a apresentação lá da reclamação trabalhista, defesa trabalhista de forma oral, em audiência, apresentação da prova, interrogatório, razões finais, tudo oral, tá bem? Claro que admite a contestação escrita, já admitia-se no entendimento jurisprudencial e agora admite-se também na questão com a reforma trabalhista também passou-se a aceitá-la, né? Identidade física do juiz. O juiz que instrui é o juiz que julga. Esse ponto é controverso. Por mais que eu me filie nessa teoria, muitos autores, doutrina, também entendem dessa forma, que o juiz que colheu as provas é o melhor qualificado para julgar, mas essa regra da identidade física do juiz, infelizmente, ela não é observada. Nós temos, então, essa aplicabilidade da identidade física do juiz no momento anterior não era adotada, entendia-se que não se aplicava. Aí o que aconteceu? Tinha até inclusive uma súmula do TST e tal. Aí com
a entrada em vigor do novo CPC, em que se retirou isso do código, aí o TST, então, mais uma vez, por mais que tinha sido cancelada a súmula que dizia que não se aplicava, mas na prática nunca se aplicou. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, acontece. Eu já tive alguns processos que atuei que aconteceu, e fica claro, o juiz que não colhe o depoimento testemunhal, não faz o interrogatório das partes e vai julgar, infelizmente ele não está totalmente apto a isso. Por quê? Porque no depoimento pessoal, ou até mesmo no depoimento das testemunhas, há feito um resumo do que a testemunha está falando. Mas a pessoa que colhe, ela tem a percepção de observância nos olhos, dos gestos, e consegue identificar se aquela testemunha, se ela está nervosa, se ela está apresentando características típicas daquele que está tentando criar uma história fictícia, mentir, diferente daquele que apenas lê um resumo do que foi falado. Então, a identidade física do juiz ela não se aplica no processo trabalhista, ainda que na prática deveria ser, porque seria muito mais efetiva. Prevalência da palavra oral sobre a escrita, como a gente já falou, ela tem essa priorização de sempre buscar a oralidade, resolver tudo em audiência. Essa é a primazia aqui do processo trabalhista. Concentração dos atos processuais. O que é isso? A CLT prevê que se estabeleça audiência una. O que é audiência una? Audiência única. Uma única audiência em que se estabeleceria a apresentação da defesa, a colheita das provas, as razões finais e a sentença. Tudo numa única audiência. Isso é o cenário ideal lá previsto na CLT. Na prática acontece? Não acontece. O que acontece na prática? Nós vamos ver na sequência que, quando a gente fala de rito ordinário, nós vamos ter a divisão da audiência em audiência inicial e audiência de prosseguimento ou de instrução. Quando nós estivermos falando do sumaríssimo, nós vamos ter aí sim uma audiência una. Mas em nenhuma delas a sentença é proferida em audiência. O juiz não pode proferir? Pode, deveria. Ele pode, se ele tiver essa capacidade de convencimento, ele está apto, ele pode proferir a sentença oralmente na audiência. No entanto, na prática não acontece isso. Eles dividem a audiência só agendando a data em que será publicada a sua sentença. Essa é a regra. Ou, quando não for o caso, ele deixa lá sine die sem dia previsto para publicação da sentença. Tá bem? Então, a concentração dos atos é isso. Entende-se que todos os atos deveriam se dar e resolver na audiência. Imediatidade, ou seja, a realização dos atos instrutórios perante a pessoa do juiz. Nada mais é do que uma espécie daquela identidade física do juiz em que nós vamos produzir a prova sempre na presença do juiz, com maior proximidade entre o magistrado e a parte, o magistrado e a testemunha, para exatamente que ele possa ter esse contato, essa percepção se a pessoa está mentindo ou não. Então, esse contato mais próximo entre juiz e partes e testemunhas. Irrecorribilidade das decisões interlocutórias. As decisões que são proferidas em audiência, por exemplo, elas não podem ser recorridas imediatamente. Ou seja, não cabe um recurso de uma decisão interlocutória, como temos lá no processo civil o agravo de instrumento, por exemplo. Não é cabível aqui. Mas, professor, não pode recorrer da decisão interlocutória? Pode. Eu posso recorrer lá no recurso ordinário. Quando eu for fazer o recurso da decisão final do primeiro grau, eu posso, então, retomar aquela matéria lá da decisão interlocutória para que ela seja revista aqui, certo? Então, essa é a regra, né? Tem algumas exceções ali na questão da exceção que remete os autos, exceção da incompetência remete os autos para um outro tribunal, aí poderia até fazer um recurso imediato. Mas a regra é que não cabe recurso de decisão interlocutória. Tá bem? Agora vamos falar um pouquinho sobre essa concentração dos atos numa única audiência. De fato, isso acontece? Deveria. Tem previsão legal para acontecer. Se o juiz quiser fazer, ele pode, porque tem previsão para isso. Agora, criou-se uma certa uma norma costumeira de que o juiz tem a possibilidade de flexibilizar
essa unicidade da audiência, ou seja, ele pode fracionar a audiência em mais de uma solenidade. Mas então, o juiz pode fazer numa única? Pode, porque tem previsão legal. Ele pode fracionar? Pode. O que o texto legal falava aqui? Fala, aliás. Ele fala de, havendo uma justa causa, de poder se fracionar. Então, o que a audiência se dividiria em 3 momentos? A inicial, que seria então a possibilidade de conciliação, a apresentação da defesa oral ou escrita, a manifestação do reclamante sobre a defesa. Na sequência, nós teríamos a instrução, né, toda a fase da instrução, depoimento das partes, das testemunhas, e por fim, o julgamento, a proferir a sentença em audiência. E essas 3 fases, então, compõem a audiência. Porém, elas podem ser fracionadas. Na prática, é exatamente isso que acontece. Os juízes acabam fracionando a audiência em mais de uma solenidade. Pois bem, então o que nós temos que observar aqui? Vamos olhar pelo material de vocês, que tem essa regra da audiência una, vale para todos os ritos, ordinário, sumaríssimo e sumário. No entanto, na prática, o que se tem? Se tem que o rito ordinário costumeiramente se dividiu em audiência inicial e audiência de prosseguimento. Então, audiência apenas para tentativa de acordo e depois uma audiência para instrução. Vamos lá. Ali eu botei um pouquinho no material de vocês, um pouquinho sobre cada um dos ritos, como que funciona a questão da audiência em cada um deles. O rito ordinário, pessoal, que é o procedimento comum, que é aquele para quando o valor ultrapassa 40 salários mínimos, nós vamos ter o quê? Pacificamente, hoje, praticamente todos os tribunais agem dessa forma de fracionar em 2 momentos. Nós temos uma audiência inicial apenas para a tentativa de acordo e nós temos uma audiência de prosseguimento, que é uma audiência instrutória, para a colheita das provas. Certo? Então, isso aqui até o TST já se posicionou, que não tem ilegalidade nenhuma nisso e então plenamente admitido esse fracionamento. Agora, se o juiz quiser fazer em uma, ele pode. Por isso, eu deixo uma dica para vocês. Quando vocês forem atuar num juízo do trabalho, que vocês não têm muito conhecimento, vão morar em outro estado e quero atuar na X trabalho. Primeiro, vão lá, assistam uma audiência, tentem tomar conhecimento em relação a como o juiz se porta naquela vara, porque ele tem essa discricionariedade. Por isso que eu volto a dizer, os juízes do trabalho, eles têm muita discricionariedade para agir da forma que eles bem entendem. Então, isso infelizmente gera uma insegurança para o advogado que atua em várias comarcas, em várias cidades. Desse modo, então, observem, se o juiz não tem por costume proceder da audiência una mesmo no rito ordinário. Nesse caso, você já tem que levar as testemunhas na primeira audiência, já levar todas elas para que, tendo a oportunidade, elas sejam ouvidas já na primeira audiência, como acontece no sumaríssimo, em que você vai para a audiência pronto para quê? Para tentativa de acordo, para apresentação da defesa, tu já apresentou, né? Enfim, falando aqui em relação à reclamada. Para o quê? Para a oitiva de testemunhas, para as razões finais, tudo numa audiência única. Isso é o que acontece no sumaríssimo e que pode acontecer no ordinário. Não é a regra na prática divide-se em 2 solenidades. A audiência inicial apenas para tentativa de acordo, sendo o acordo frustrado, aí apresenta-se a defesa, ou seja, se a defesa está com sigilo lá no PJE, o magistrado manda liberar o sigilo para que a parte autora tenha acesso, se manifesta ali dos documentos e segue a fase. Aí, nesse caso, aqui encerra, né? Aí ele já marca a data para a audiência de prosseguimento. Por que fazem isso? Porque, como em tese o procedimento ordinário seria um pouco mais complexo, tem um valor maior, e em razão da grande demanda trabalhista, que a pauta fica bem apertada, eles acabam fracionando para que possa. Tem dias ali que marcam só audiência inicial, então são audiências bem curtinhas, rapidinhas, em tese, né? Pode ser que demore com tentativa de um acordo, mas em tese são rápidas. Outro dia marca um número menor, porque daí vai ter um espaço maior para a oitiva de testemunhas. Certo? A ausência do reclamante
Nessa solenidade, na audiência inicial, que é essa só para tentativa de acordo, importará no arquivamento da reclamatória. A ausência do reclamado atrairá a revelia e confissão ficta dos fatos. É aquilo que nós já falamos lá quando trabalhamos a contestação. O réu, a reclamada, não comparece na audiência inicial, vai se incorrer na revelia e confissão ficta. Se o autor, o reclamante, não comparece, arquivamento do processo. Aí lá com 2 arquivamentos pode gerar a perempção. O que mais aqui? Nessa audiência, então, não é tão simples assim. Pode acontecer algumas intercorrências aqui, como o aditamento da petição inicial, a desistência da ação, daí a parte contrária vai se analisar se ela peticionou, apresentou a defesa escrita antes, sem sigilo, ela tem que anuir ou não. Ela pode ser a possibilidade do juiz mandar a parte já se manifestar em audiência daquela emenda, se ela não for algo de menor complexidade. Então, tu tem que estar apto também, preparado para eventuais anormalidades. A regra é que tenta-se um acordo, não tem, tchau e graça. Mas pode sim haver necessidade de uma maior ingerência aqui do advogado de atuar nesse sentido. Já a audiência da instrução, audiência de prosseguimento, nela é procedida então a possibilidade, nela se estabelece a colheita das provas. Primeiramente, não tem uma regra específica, a CLT não traz essa, primeiro que seja ouvido o autor, depois o réu, não tem essa previsão, como tem lá no processo civil. Aqui não, o juiz pode discricionariamente definir, primeiro ouvir as testemunhas da reclamada, depois do reclamante, ou vice-versa. Então, o que acontece? Ele vai colher o depoimento pessoal, quando requerido, mas o juiz pode interrogar as partes a qualquer tempo para esclarecer os fatos. Então, normalmente acontece, interroga o autor, interroga o réu, o autor com depoimento pessoal, podendo o advogado da outra parte fazer perguntas, depois o réu podendo o advogado do autor fazer perguntas, primeiro o juiz, depois o advogado do autor. Por vezes acaba que o advogado nem acaba não falando nada nesse momento, porque o juiz já acabou sanando todas as possibilidades. Mas qual é a função do advogado da parte contrária quando do depoimento pessoal? É tentar fazê-lo confessar. Seja o autor confessar que, na verdade, o que ele está pedindo é infundado, ou o réu confessar que o que o autor está pedindo é verdade. Feita a colheita das provas, se dá as razões finais, que elas aqui podem ser remissivas, ou seja, as partes não falam nada, apenas remissivo do que já foi alegado, ou pode a parte aqui, então, se manifestar. O advogado tem direito a se manifestar nas razões finais. As razões finais é o momento em que tu pode oportunizar de indicar para o juiz, tal ponto não foi provado pelo autor, era ônus da prova dele. Ou tal ponto, tal alegação do autor não foi apresentada em um fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, portanto, está em controvérsia esse direito. E depois teria uma audiência de decisão, mas que na verdade não é uma audiência, apenas agenda-se a data em que a decisão vai ser publicada. Isso então deveria ser tudo numa audiência única, inclusive a sentença, teria uma sentença aliás, uma audiência para a sentença, mas que na prática isso não acontece. Portanto, destaco para vocês ali, faço um quadrinho no material. O juiz do trabalho é livre para aplicar audiência contínua, audiência una, prevista na CLT ou fragmentada, fruto do costume. Ele pode optar por uma ou outra. Portanto, se chegar lá na audiência, um processo no rito ordinário, o juiz, nós vamos proceder a uma audiência una. Vocês não têm o que fazer, porque ele pode sim. O que pode alegar é o seguinte: se lá na notificação dizia que era audiência inicial, aí tu teria um argumento para alegar que, eu fui intimado para audiência inicial, portanto, costumeiramente, como tem um vasto entendimento jurisprudencial, nesse caso, eu não vim preparado com a prova testemunhal. Mas por isso que eu digo para vocês, tentem conhecer um pouco da vara onde vocês forem atuar, tá bem? Rito sumaríssimo. Rito sumaríssimo, esse já é tanto uma previsão legal quanto costumeiramente, ele se estabelece numa única audiência. Então, aqui são aqueles processos de até 40 salários mínimos. Então,
numa única audiência, sana-se tudo, faz todo o saneamento do processo, ou seja, a colheita do depoimento pessoal das testemunhas e já encaminha-se para a sentença. Pode ser fragmentado também, professor? Ou não? Pode ser em algumas situações. Por exemplo, a testemunha foi comprovadamente notificada e não comparece, então pode-se infracionar. A parte comprovadamente justifica sua ausência, pode prorrogar, então pode fracionar em uma segunda audiência. Ou ainda, a necessidade de produção de prova pericial. O juiz, ele antes de colher as testemunhas, ele faz a prova testemunhal, a prova pericial. Nesse caso, o juiz chega, como eu disse, ele toma conhecimento na audiência. Ele tomou conhecimento na audiência de que tem a necessidade de uma prova pericial. Ele suspende a audiência, nomeia o perito, manda fazer a perícia, apresenta-se o laudo, aí terá uma audiência de prosseguimento, de instrução. Por quê? Porque nessa audiência de instrução ele pode, inclusive, querer ouvir o perito, e o perito pode lá prestar esclarecimentos. O perito e o assistente técnico indicado pelas partes. Tá bem? Então, a regra da audiência única comporta algumas exceções, como eu falei, também a exceção em caso da incompetência territorial, ele pode suspender, vai suspender o processo, né? E pode-se, então, fracionar em 2 etapas. E ali na sequência no material de vocês, ali eu falo essas questões ali da possibilidade de fracionamento, mesmo no rito sumaríssimo, ainda que a regra é que não vai fracionar. Tá bem? E depois, uma terceira fase da audiência, que é a prolação da sentença, que essa sim não é realizada em audiência. Essa então vai ser dada lá vai ser dada uma data pré-agendada para a publicação da sentença. O que mais que nós vamos observar aqui? Então, a regra é que vai se estabelecer sempre tudo numa única audiência. Lembrando que a produção de prova técnica, que é a prova pericial, a previsão legal é que se proceda com a perícia no prazo máximo de 30 dias. Na prática, dependendo da vara, acaba não conseguindo ter essa possibilidade de suspender a audiência no processo sumaríssimo, audiência una, para que seja realizada a perícia, apresente-se o laudo e seja realizada a audiência de prosseguimento da instrução dentro de uma margem de 30 dias. Na prática, isso é bem difícil de acontecer. E, por fim, o rito sumário. O rito de alçada é aquele de até 2 salários mínimos. Na prática, até coloquei para vocês ali que alguns autores dizem que ele não existe mais. Na prática, como eu já falei em outras aulas, eu nunca vi um rito sumário, não tenho tantos anos de advocacia, mas nunca vi. Então, por quê? Quando o valor é menor, vai no sumaríssimo, porque o sumaríssimo admite-se, então, até 40 salários mínimos, então presume que é de 0 a 40. O sumário é de 0 a 2. Então, mas como ele ainda está lá, tem previsão legal, cai na prova da ordem, concurso, a gente vai falar dele. Mas nesse caso, o sumário, o que acontece? O sumário, ele vai ser uma audiência una também, audiência única, e o juiz vai proferir a decisão, não necessariamente naquela audiência, mas ela não cabe recurso, somente o recurso extraordinário no caso de uma inconstitucionalidade lá. Tá bem? O que mais que nós vamos observar aqui? Então, a audiência una, ele colhe depoimento das partes, das testemunhas, e já se encerra aquela fase de instrução ali. Processos de alçada até 2 salários mínimos. Tá bem? Então, o que mais na sequência? Olha só, agora alguns pontos importantes que a gente tem que observar. A ausência do reclamante na audiência, o que gera? O arquivamento da reclamação. Então, o que vai acontecer? O autor precisa estar presente na audiência. Se a audiência una, sem dúvida alguma, se a audiência inicial tem que estar presente também. A audiência inicial não é de prosseguimento depois, porque vai ser dar o depoimento pessoal dele, o interrogatório. Então, não compareceu na audiência o autor, arquivamento do processo. Esse arquivamento nada mais é do que uma sentença sem resolução de mérito, portanto, que ele vai arquivar o processo. Essa sentença terminativa, então, cabe recurso ordinário. Caso tenha justificado, por exemplo, mas o juiz não aceitou, o advogado foi lá e justificou
e o juiz não aceitou e arquivou igual, nesse caso, então, pode fazer um recurso ordinário. Mas aqui eu botei algumas observações para vocês aqui, ó, em relação a isso. Quanto ao pagamento das custas, a CLT, após a reforma, previu que o autor não comparecendo à audiência, havendo arquivamento, ele fica responsável pelo pagamento das custas, mesmo tendo a JG. Isso aí tem posições de tribunais, inclusive, dizendo que isso é inconstitucional, porque se ele tem a JG, ele não deveria pagar custas mesmo nessa hipótese. Por que você criou isso? A ideia era que evitasse essas ações, porque isso acontece ainda com frequência, acontecia muito mais. O autor vai lá, ajuiza a ação de qualquer jeito, chega na audiência, não vai, aí arquiva. Aí depois ele vai lá e ajuiza de novo. Só que isso, a reclamada teve que pagar um advogado para fazer a sua defesa, porque a defesa tem que estar no processo antes da audiência, fez a sua defesa, para daí então o processo teria seguimento, mas daí ele vai ser arquivado. Mas o trabalho do advogado da reclamada já foi feito. Então, isso é uma coisa que para o advogado da reclamada tem que deixar claro. Olha, o meu trabalho eu vou fazer. Se chegar lá o autor não comparecer e o processo é arquivado, ou chega lá e faz um acordo, os honorários são cobrados em razão do trabalho, não é do êxito. Se tiver acordo. Por quê? Porque tu já tem que ter feito a defesa. E a defesa, como a gente já falou lá na outra aula, ela tem que impugnar especificamente todos os pontos, ela tem que observar o princípio da eventualidade, apresentar todas as teses, então, porque eu não posso emendar depois. Então, o trabalho massivo foi feito. Por isso que, nessas hipóteses, o reclamado paga os honorários do advogado, independente de chegar lá e o processo é arquivado. Entenderam? Então, isso é um ponto que tem que ser observado aqui. Se vocês são advogados do autor, e caso o autor não compareceu, mas então vocês têm que observar o quê? Vocês podem pedir para o juiz um prazo de 5 dias, 10 dias para comprovar, justificar a ausência do autor, ou ainda, se o autor diz para vocês, eu não vou ir porque eu me acidentei. Observe, não digam, não falem, eu estou informando o juiz que o autor se acidentou. Não, digam o seguinte, o autor acabou de me avisar aqui, me informando que teria, então, sofrido um acidente. Por quê? Se demonstrado que o autor estava mentindo, essa responsabilidade da mentira vai cair somente ao autor e não ao seu advogado. Tá bem? Não falem que vocês estão informando, vocês falem que vocês estão meramente intermediando a comunicação que o cliente passou para vocês. Tá bem? Quanto à tolerância, pode-se estabelecer uma tolerância? Na prática, não tem previsão legal para tolerância alguma. O juiz não tem obrigação de tolerar o atraso. Na prática, o que acontece em regra? O juiz acaba tolerando 15 minutos. 15 minutos não é do início da audiência, 15 minutos da hora agendada. Se a audiência estava agendada para as 15 horas, a audiência estava agendada para as 15. A audiência iniciou, foi feito o pregão 15h20, o juiz não precisa tolerar nenhum minuto, porque já se passou 20 minutos da hora agendada. Agora, a audiência é agendada para as 15 horas. O pregão é feito às 15. Nesse caso, o juiz poderia ter uma tolerância, então, de 15 minutos. Ele é obrigado? Não é obrigado. Costumeiramente, na prática, acabam tolerando, sim, esses 15 minutos da hora do agendamento. Nada mais do que isso. Tá bem? Então, se o processo for arquivado, a parte que entender o autor aqui pode apresentar recurso ordinário no prazo de 8 dias. A ausência do reclamado à audiência. Aqui, então, é aqueles efeitos da revelia, lembram? Revelia e confissão. Isso é o que acontece. Não compareceu na audiência ou na audiência inicial, ele é revel. Se o advogado estiver presente, a contestação e os documentos serão aceitos, mas ainda terá os efeitos da confissão, ou seja, presume-se verdadeiros fatos alegados pelo autor, mas eu aceito as tuas provas, se tiver prova em contrário, beleza. Se não tiver, presume-se verdadeiras alegações do autor. Entendeu? Então, o que vocês têm que pontuar aqui? O autor, aliás, o advogado da reclamada, ele pode atuar como preposto, no caso do seu cliente não comparecer, tem a possibilidade, a regra é que não, porque inclusive o Código de Ética da OAB diz que o advogado não pode figurar como advogado e preposto na mesma solenidade. Nesse caso, o que vocês podem fazer? Vocês devem, então, pedir que, se o juiz
pode, então, melhor, o TST já julgou no sentido do quê? Que admite-se que o advogado atue como preposto se o advogado for empregado da reclamada. Ou seja, existem advogados que são empregados de empresas. Nesse caso, ele comparecendo na audiência, ele pode ser advogado e preposto cumulativamente. Entendido? Isso é a posição do TST. Agora, se ele não é advogado empregado, ele poderia então fazer a renúncia dos poderes, então, da procuração que está ali, comunicar a parte, pode dizer, eu estou comunicando por telefone, certificando na audiência, mas tem aquela questão de, bom, se eu renuncio ainda ficou responsável por 10 dias. Nesse caso, então, não poderia ser. Na dúvida, pessoal, levem alguém, levem uma outra pessoa, mas, em última hipótese, então, façam isso, revoguem, porque o que? É melhor que esteja presente a parte do que o advogado, a gente já falou isso, a defesa já está juntada. Então, mas daí o que em relação a esses 10 dias, o que tem que observar? Se na procuração existem outros advogados, aí eu não preciso ficar responsável por 10 dias, eu estou renunciando os poderes imediatamente. Informei a parte por telefone agora. Nesse caso não teria, porque o juiz não aceitava vocês como preposto. Tá bem? Falando então exatamente sobre isso, preposto. O que é preposto? Preposto é a pessoa que faz as vezes da reclamada na audiência. Ou seja, não é um representante, ele é visto como o próprio reclamado. Tudo que o preposto falar, entende-se como a reclamada está falando. Se o preposto ir lá e confessar, a reclamada confessou. Se o preposto for lá e mentir, a reclamada que mentiu. Entendeu? Então, isso é o que deve se observar. Por isso que não é recomendado que leve qualquer pessoa para ser preposto. Microempresa, empresa de pequeno porte, pode indicar qualquer pessoa mesmo que não seja funcionário para ser preposto. Quem não for MEPP tem que ser funcionário para ser preposto. Isso então a posição que se adota. Porém, pessoal, o que é interessante aqui vocês observarem? Compareceu ao advogado e um representante da empresa, porém não foi feita a carta de preposto. Essa carta de preposto ela é obrigatória? Não tem previsão legal da sua obrigatoriedade. Na prática, costumeiramente acaba-se sempre apresentando carta de preposto. Se compareceu, o juiz qualificou na audiência e não falou nada da carta de preposto, ok, porque ela não tem previsão legal para sua exigência. Agora, se o juiz diz, apresente a carta de preposto em tantos dias, aí é melhor vocês cumprirem, porque daí o juiz, se não apresentar, ele vai decretar, então, a revelia da reclamada. Certo? Tu até pode alegar, excelência, não tem previsão legal da obrigatoriedade. A pessoa está aqui declarando que ela está atuando como preposto da empresa, tem a qualificação dela, está aqui o documento, o juiz deveria aceitar, certo? Mas se ele der prazo, cumpram o prazo, então, para evitar possíveis danos ao seu cliente. Porque é bem comum acontecer o quê? O advogado já tem alguém do escritório que vai como preposto. Isso é bem comum de acontecer. Qual é o risco disso? Na audiência inicial, ainda tudo bem, você pode ir. Porque em tese não vai ser feito o interrogatório. Mas o juiz pode questionar a qualquer tempo, tanto na audiência inicial, aquela que em tese é só para tentar um acordo, quanto na de prosseguimento. Sempre é recomendado que vá alguém com conhecimento do caso, do processo, porque ela pode ter que esclarecer alguma coisa. Certo? Então, advogado e preposto, na sequência do nosso material, ali a gente já trabalhou, quando o advogado for empregado da empresa, é admitido, sem problema algum. Multa sobre a testemunha que mentir em juízo. O juiz pode aplicar multa? Tem previsão na CLT, 793D. Porém, pessoal, essa multa ela não pode ser aplicada. Isso aí tem decisões já, tem entendimentos doutrinário pacífico que não deve ser. Por quê? Porque o juiz do trabalho não tem competência para julgar processos criminais. Mentir em juízo é um crime. Então é um crime, quando a pessoa intencionalmente mente, isso é um crime. Está lá no artigo 342 do Código Penal. O que o juiz deve fazer? Ele deve reportar esse fato às autoridades, ao delegado da Polícia Federal, já que a Justiça do Trabalho ela tem esse âmbito de ser uma justiça federal, comunica a Polícia Federal ou encaminha para o Ministério Público, certo? Então, eles são as autoridades capazes de investigar se realmente houve e, então, dar seguimento numa ação penal. Não é admitida essa multa
a multa remetida às testemunhas. A multa por mentir, que pode gerar uma litigância de má-fé, vai ir para as partes, tá bem? A litigância de má-fé, a multa não se aplica aos advogados. Mesmo que o teu cliente tenha lá mentido e tal, tenha sido condenado por litigância de má-fé, a multa é para a parte, não é para o advogado, tá bem? E o juiz pode se atrasar para a audiência? Qual é a previsão legal disso? Tem previsão, então, legal de que 815, parágrafo único, o juiz pode se atrasar por 15 minutos. Mas observe, 15 minutos para ele comparecer ao local da audiência. Então, entendam-se como 15 minutos para o início da primeira audiência da pauta. Se a audiência está marcada para as 14 horas, se for 14h20, a parte pode ir lá e pedir que seja registrado esse atraso no livro de registro da audiência e certificar, pegar uma certidão de que o juiz atrasou. Então, ele não pode se atrasar mais do que 15 minutos do início. Agora, no decorrer da audiência, por exemplo, teve a primeira acabou atrasando, viram testemunha, demorou, acabou atrasando. Então, a segunda audiência estava marcada para as 15, mas já é 15h30 e não acabou ainda a primeira audiência. Nesse caso, eu posso ir lá e pedir para certificar e me ausentar? Não, porque a previsão legal é 15 minutos para o juiz estar presente no local da audiência, ou seja, o juiz que não se atrasou no almoço e não chegou. Nesse caso, sim. Mas agora, se ele já está em audiência e atrasa, bom, aí é justificável, aí não pode acontecer isso, tá bem? Então, 15 minutos é do início da pauta. Já quanto às partes, não tem nenhuma tolerância, né, como a gente já falou. Beleza, então, esses alguns pontos peculiares aí da audiência que nós temos que saber. Essa primeira aula, o objetivo é esse, é trazer os principais pontos, situar vocês da audiência, e daí na aula seguinte, na aula que vem, a gente vai ter aula ao vivo, daí nós vamos trabalhar, então, pontualmente ali algumas peculiaridades mais práticas da solenidade em si. Como que se dá o rito, onde as partes sentam, como que o juiz age. Isso nós vamos ver na aula seguinte. Na aula de hoje, nós vamos ver essa parte mais introdutória, mas que é importante, é saber o que nós vamos fazer na audiência, o que o juiz faz, o que as partes fazem. Isso nós vamos ver na aula de hoje, tá bem? E algumas peculiaridades aqui. Conciliação. Como eu falei no início da aula, tem previsão legal de que deve sim sempre haver a tentativa de conciliação. O juiz ele é obrigado a tentar uma conciliação. Na prática, acontece, professor? Acontece. No início das audiências, sempre o juiz tenta-se um acordo. Pergunta: existe alguma proposta de acordo reclamado? Existe uma proposta de acordo reclamante? Então, se não houver nenhuma proposta de acordo, passe-se para a fase seguinte lá, que é a apresentação da defesa. O autor analisa a defesa, pode ser manifestado os documentos, tá ok? Mas sempre terá a tentativa de conciliação no início e teria que ter lá no final, após as razões finais. Essa, na prática, alguns juízes eu não vejo fazer. Razões finais encerra a audiência, né? Mas pode-se estabelecer acordo a qualquer momento, a qualquer momento. A qualquer momento as partes podem celebrar um acordo. Eu já fiz acordo entre uma oitiva de uma testemunha e outra, fizemos um acordo. Eu vi que não ia ter sucesso, propus o acordo lá e deu certo. Certo? Então, nada impede de se fazer uma tentativa de acordo a qualquer momento, porque o acordo é uma discricionalidade das partes em fazer. O juiz pode não homologar, a gente vai ver que ele pode não homologar, mas dessa não homologação eu posso, inclusive, interpor um recurso, se for o caso. Sem dúvida, então, a conciliação é uma das melhores formas de resolução dos conflitos trabalhistas, porque muitas vezes o que se busca mais é uma retaliação, mais do que uma tentativa, uma busca de uma reparação financeira, efetivamente, né? Mas então, o que mais que eu posso falar em relação à conciliação? Os tribunais criaram o Sejusc da Justiça do Trabalho, que então lá não é o juiz que vai intermediar, e sim conciliadores, mediadores, sempre sob a supervisão de um juiz, do juiz titular. Mas então, aqui na Vara de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem o Sejusc, onde tem a agenda, principalmente aqueles processos que tem uma perspectiva de que possa se resolver. É só para pagar verbas rescisórias ali, manda para o Sejusc, então se estabelece uma primeira tentativa de audiência, de acordo ali.
da Sejus, que tenta-se um acordo e depois o juiz togado homologa. Então, o juiz pode não homologar um acordo se for flagrantemente prejudicial ao empregado. No entanto, eu já vi juiz não homologar acordo porque os honorários fixados foram muito altos, o que é absurdo. Se o que ele tem que focar, o juiz, é no interesse, então, do empregado, que seria o hipossuficiente. Se o acordo for prejudicial ao empregado, ele pode não querer homologar. Agora, as verbas dadas ao empregado estão satisfatórias. Aí os honorários, o juiz inviabilizar que sejam fixados honorários em 30%, 40%. Bom, se chegou-se a isso e as partes aceitaram, não cabe ao juiz fazer. A meu ver, eu sou totalmente oposto a essa visão. Ou ainda, o acordo se estabelece valores acima do que a parte teria direito, o juiz desconfia. Bom, se não estiver trazendo prejuízos, eu não vejo problema nenhum se as partes assim. Claro, se tiver indícios de que estão buscando até mesmo fraudar um terceiro, aí é óbvio, daí tudo bem. Mas se não tem nenhum indício disso, o juiz deve homologar. Tá bem? O local da realização da audiência vai ser na vara, então previamente se estabelece quando tu recebe a notificação, vai ser intimado o autor intimado e o réu recebe a notificação, a citação, vai dizer aonde vai se estabelecer a audiência. Caso tenha necessidade de mudar, estamos fazendo uma reforma, nós vamos mudar. Nesse caso, é prudente que as partes sejam notificadas da alteração do endereço com pelo menos 24 horas de antecedência, para evitar então eventuais nulidades. Poder de polícia do juiz. O juiz, como qualquer autoridade, tem poder de polícia. Qualquer magistrado tem esse poder de polícia, ou seja, o que o juiz tem que fazer? Zelar pelo bom andamento dos trabalhos na audiência. Ele precisa ser rude? Não precisa. Precisa ser mal educado? Não precisa. Portanto, juízes do trabalho têm que ter essa urbanidade, até porque não há hierarquia entre juiz e advogado, não existe essa hierarquia, nem membros do Ministério Público. Portanto, é aconselhável que todas as partes se tratem com urbanidade, com respeito. O juiz identifica alguém está atrapalhando. Ok, o juiz ele tem esse poder de polícia de determinar que a pessoa seja retirada da sala, mas ele não precisa ser grosso, ser rude, ser mal educado. Certo? Infelizmente, pessoal, tenho para dizer para vocês que, enquanto advogado, já presenciei, e não foi uma nem duas vezes, várias vezes, atitudes inoportunas do magistrado em face dos advogados e das partes, algo desproporcional. Ah, mas tu é advogado, tu está defendendo a classe. Posso ter uma visão um pouco desvirtuada, porque realmente eu sou advogado e defendo a classe. Porém, eu também já vi colegas advogados que também agiram sem urbanidade, sendo rudes em face do juiz ou do outro colega da outra parte, que também não é admitido. Então, todos os presentes na audiência devem se tratar com urbanidade e respeito, tá bem? Advogado, juiz, advogado, 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 partes e partes, certo? Tentem sempre fazer isso. Não deixe o seu cliente se exaltar, acalmem ele. A função do advogado ali também é essa, acalmar as partes. Agora, tu não pode também ser submisso a uma atitude que está sendo desrespeitosa com o teu cliente ou contigo. Nesse caso, eu sou adepto, eu não admito, então, que faltem com respeito com o meu cliente ou com a minha pessoa enquanto profissional. Eu estou atuando ali como um profissional, como qualquer outro, como juiz, como promotor, como o procurador. Nesse caso, não admitam falta de respeito e ninguém é superior aos advogados também ali, certo? O que mais que nós temos que observar aqui? Então, além disso, registro das audiências. Todos os atos devem ser registrados em audiência, qualquer anormalidade. Por exemplo, o juiz manda uma parte se retirar, deve constar na ata da audiência. Eu solicitei a oitiva de uma testemunha e o juiz negou. Deve constar na audiência, na ata da audiência. Então, deve-se registrar todos os acontecimentos da audiência no registro. Eu fiz uma pergunta e o juiz indeferiu a minha pergunta. Peçam que seja registrado na ata da audiência a pergunta que foi negada. Por quê? Porque depois eu posso recorrer e utilizar isso. Bom, tive o meu direito de defesa cerceado, por quê? Porque eu não pude fazer tal pergunta. Porque aqui existe o presidencialismo, em que o advogado remete a pergunta para o juiz e o juiz faz a pergunta para a parte. É assim que funciona, eu não faço pergunta direto para a parte.
para a parte não, para as testemunhas, né? Então, eu pergunto para o juiz faz a pergunta para a testemunha, tá bem? Alguns juízes autorizam que a pergunta seja direta, mas não é essa a regra. Bueno, então o que nós temos que observar mais aqui, ó? As atas hoje, como o PJ é tudo eletrônico, as atas também acabam sendo eletrônicas. Nesse caso, se estabelece lá a última das testemunhas, o juiz vai ditando, o escrivão vai escrevendo ali na ata, o que foi dito pelas testemunhas, pelas partes, certo? Não teve acordo? As partes precisam assinar? Não há necessidade de assinatura, apenas o juiz assina eletronicamente. Alguns juízes têm feito o quê? Quando você tem acordo, ele imprime a ata, dá para as partes assinarem, cada uma fica com uma via, e a outra via ele assina, escaneia e volta para o processo. Por quê? Porque tem aquela questão mais cultural, eu não assinei, eu não sou obrigado. Na verdade, tu está ali numa solenidade em que tem a resolução 187 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que diz que não precisa, então, assinatura. Mas, então, alguns juízes fazem mais por uma questão cultural, da parte, eu assinei, eu sou obrigado, eu assinei perante o juiz lá, eu sou obrigado a cumprir, tá bem? Mas eu acho que até é interessante fazer isso, sabe? Porque realmente as partes, às vezes, mas como assim? Porque é muito estranho, então acaba a audiência, sim, não assina nada e acabou. Quando a gente passou lá, eu que atuei um período ainda no processo físico, depois fui por eletrônico, era estranho, no final da audiência não assinava nada, tipo, antes tu era acostumado sempre a assinar o advogado, a parte assinava, a ata da audiência agora não assina mais, então somente o juiz assina eletronicamente. Da gravação audiovisual da audiência pelas partes. As partes podem gravar a audiência? Pode, mas o juiz tem que autorizar? Não, o juiz não precisa autorizar. Artigo 367, parágrafo 6º do CPC. A gravação também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independente da autorização judicial. O que tu tem que fazer? Tu tem que apenas informar o juiz que tu vai gravar. Essa gravação serve para quê? Para que eu tenha uma contraprova para um eventual abuso. Isso aí alguns defendem que seria uma democratização do processo. Outros dizem que isso tira a naturalidade da audiência. Mas eu sou adepto, concordo que deve sim ser feito. Por quê? Para evitar esses abusos que eu falei que infelizmente acontecem. Muitas vezes vindo do próprio magistrado. Ou do advogado da outra parte, enfim, da outra parte. Tu gravando a audiência, tu tem. E além disso, tu tem como escutar novamente os depoimentos das testemunhas e com isso poder redigir quando as razões finais são feitas escritas, tu pode então ir lá, tem um tempo maior para se fazer. Tá bem? Então não é necessária autorização judicial, tu apenas deve comunicá-lo. E por óbvio que essas imagens não podem ser reproduzidas, né? Isso aí envolve uma questão de sigilo profissional ali que não pode divulgá-las. Não vai largar lá no grupo do WhatsApp de jeito nenhum, né? Das provas em audiência, então, se encaminhando já para o nosso final da aula, as provas em audiência, como eu disse, lá na petição inicial e na contestação, como eu falei lá nas aulas de inicial e de contestação, os advogados não precisam pedir a produção de provas. Eu falei, é prudente pedir principalmente depoimento pessoal, para que já venha na intimação que a parte vá comparecer para prestar o seu depoimento. Mas eu não preciso. Por quê? Porque a CLT diz que as provas serão produzidas em audiência. Portanto, é ali o momento de eu pedir. Aí eu posso pedir prova pericial, depoimento pessoal da parte contrária, prova testemunhal, ouvir um assistente técnico, tudo isso eu posso fazer na audiência de prosseguimento, audiência de instrução ou audiência una, né, quando for o caso. Então aqui no material de vocês eu explico um pouquinho ali que a prova ela é do processo, ela não é mais da parte. Quando eu indico a prova ela torna-se do processo. É uma garantia processual, garante todos os meios. Admite-se então a tipicidade da prova, o que é? Admite-se todos os meios de provas que não sejam proibidos por lei ou imorais, certo? Então, por isso que eu posso usar a prova, uma conversa do WhatsApp, uma postagem em rede social, um áudio enviado, uma ata notarial, uma certidão narratória, tudo isso pode ser usado como prova, certo? Requerimento de provas. Então, eu vou fazer o requerimento no início da audiência
Quando é audiência una, tenta-se acordo, não tem. Apresenta-se a defesa, a autora analisa a defesa e se manifesta dos documentos. Depois entra-se na fase então de instrução. Aí o juiz pergunta: tem testemunha, advogado do reclamante? Tem testemunha, advogado do reclamado? Quantas testemunhas quero ouvir? Quantas queres ouvir? Nesse caso, tem a necessidade de produção da prova pericial? Tem. Opa, vamos suspender a audiência, agenda-se a perícia e a audiência de prosseguimento fica para uma outra data. Não tem a necessidade, a audiência una passa-se imediatamente para a oitiva dos depoimentos pessoais e das testemunhas, certo? Então, em regra, o juiz deve deferir a prova. A prova testemunhal, em regra, sempre é deferida. Agora, outras provas podem se pedir a juntada de um documento que seja oficiado, aí o juiz vai avaliar a necessidade de se fazer essa produção de prova, tá bem? A prova documental pré-constituída, porque em regra, então, eu tenho que juntar com a inicial e com a contestação, as provas documentais, exceto aqueles documentos que eu não portava, documentos de ordem pública, enfim. Aí esses aí podem ser produzidos posteriormente. Mas, basicamente, a prova documental já está nos autos. Aí na audiência nós vamos produzir a prova testemunhal, depoimento pessoal e pode-se estabelecer o pedido de uma perícia aqui também, certo? A CLT não traça uma ordem de oitiva, portanto, não precisa o juiz ouvir primeiro o autor, depois o réu, primeiro as testemunhas do autor, depois as do réu. Eles acabam seguindo essa mesma regra lá que tem no processo civil, acabam adotando aqui também. Mas não é obrigatório, o juiz pode inverter a oitiva, e eu já fiz audiência que o juiz inverteu. Ouviu primeiro os do reclamado e depois os do reclamante. Tá bem? Não tem, e daí o advogado aqui não tem como exigir que seja feito de forma diferente. Não haverá nulidade em relação a isso. É uma discricionariedade do juiz. Observando que, se não há provas nos autos, o juiz, ainda que ele esteja convencido, ele não pode julgar com base em convicção íntima ou pessoal. O juiz tem que julgar com base nas provas que estão no processo. Então, se foi juntado um documento que o juiz viu, olha aqui, esse documento aqui matava o caso, porém foi juntado lá depois da audiência. Infelizmente, precluiu a possibilidade de juntar documentos, então o juiz manda desentranhar dos autos. Pessoal, eu já fiz isso, não vou negar, já fiz. O meu cliente vem lá e traz um documento extremamente importante que ele não tinha achado antes, estava com ele e ele não me apresentou. Eu juntei, sabendo que tinha precluído. O juiz mandou desentranhar. Mas o que o juiz fez? Eu acabei indo no íntimo do juiz. Por mais que ele não julgou fundamentando no seu íntimo, mas eu sei que ele viu que o meu cliente tinha direito, tinha razão. Nesse caso, ele fundamentou a sua decisão, acabou dando ganho de causa ao meu cliente, ele fundamentou com as provas que estavam nos autos. Tinha outras provas, mas ainda que não fossem tão expressivas. Mas no íntimo dele, ele lembrou daquele documento. Eu acredito que sim, né? Porque ele julgou favorável ao meu cliente, mas não pode, né? Aí não poderia juntar. Eu fiz isso sabendo que não poderia. Conturbei o processo? Pode ser que sim, mas garanto que mexi no íntimo do juiz, porque a gente não pode ignorar que ele é uma pessoa, é um ser humano, então ele pode ser influenciado também. Ele não pode fundamentar. Digamos que eu não tivesse nenhuma prova e juntasse depois, o juiz manda desentranhar, bom, aí ele teria que julgar improcedente. Mas eu tinha outras provas, tinha esse depoimento testemunhal, mas aquele documento era muito importante. Mas não foi juntado no momento certo, infelizmente. Por isso que o teu cliente tem que trazer tudo que for possível de documentos. Tá bem? O ônus da prova. O ônus da prova. O reclamante tem o ônus de provar fato constitutivo do seu direito e o reclamado fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do autor. É isso. Mas o que o juiz vai aplicar aqui no processo trabalhista? Diferente do processo civil, que tem esse ônus da prova bem mais observado, essa questão do ônus, aqui ele não é tão rígido. Ou seja, o juiz julga com base nas provas que estão no processo, independente de quem produziu. Pode ser uma prova trazida pelo réu que ele fundamente a procedência da ação para o autor, sem problema algum. Então, o juiz ele julga com base nas provas. Ele só vai levar em conta esse critério do ônus da prova, tu que deveria ter provado, o réu deveria ter provado. Quando for para desempatar tem provas dos dois lados para desempatar aquela imparcialidade, ou
quando não houver provas nos autos suficientes para provar. Daí ele pode ir pela questão da regra do ônus. O autor tem que provar o fato constitutivo e o réu o fato modificativo, impeditivo e extintivo. Fato negativo prevalece ainda na doutrina e na jurisprudência que não demanda de prova. Então, o fato negativo não tem como a parte provar, né, que não fez tal coisa. Mas o réu aqui pode sim produzir provas para demonstrar que aquele fato não aconteceu. É uma prova para produzir um fato negativo, ele pode sim produzir provas sem problema nenhum. Observação para vocês, então há um entendimento judicial da inversão do ônus da prova no que tange a ações acidentárias, por acidente de trabalho. Então, o juiz inverte o ônus da prova, passando o ônus ao empregador provar que não aconteceu o acidente de trabalho. Certo? Interrogatório e depoimento pessoal. Então, interrogatório é quando o juiz faz as perguntas diretamente para as partes para esclarecer os fatos. O depoimento pessoal é o advogado da parte contrária faz a pergunta à parte oposta. Então, o advogado do reclamante pergunta para o representante da reclamada. O advogado da reclamada pergunta para o reclamante. Pode, se não tiver advogado, a outra parte pode perguntar diretamente. Por isso que aquela regra de que quando vai ouvir o autor, o réu tem que sair da sala, por vezes alguns juízes não aplicam porque tem o jus postulante, ou seja, a parte poderia em tese perguntar também para a outra parte contrária. Tá bem? Por isso que aquela regra de sair da sala alguns juízes adotam, outros não. Tá bem? A finalidade do depoimento pessoal é buscar a confissão da parte contrária. Portanto, isso o interrogatório, depoimento pessoal, eles acabam se confundindo. No mesmo momento, o juiz pergunta, depois ele questionamentos por parte do advogado autora, algum questionamento da advogada reclamada, é isso. Ele pergunta, ele esgota, busca satisfazer e esclarecer os fatos, depois ele autoriza a parte contrária a fazer perguntas. Não vai se dar o depoimento quando for matéria estritamente de direito ou quando já houver a confissão quanto àquele determinado fato. Prova testemunhal. A prova testemunhal, então, é produzida pelas partes. Na audiência, elas vão informar. Não precisa apresentar rol de testemunha, então não tem rol de testemunha prévio. As testemunhas, em regra, vão comparecer espontaneamente. Eu posso pedir, então, a intimação com uma antecedência, pedir a intimação para que o juiz intime uma determinada testemunha para comparecer. É interessante eu sempre fazer para todas aquela carta convite que eu falei lá nas primeiras aulas. A carta convite, porque se chegar na audiência e ela não comparecer, eu posso pedir o adiamento da audiência e seja reagendado. Se eu não tiver como comprovar, entende-se que a testemunha desistiu, que a parte desistiu da sua produção de prova. Certo? Então, a prova testemunhal vai ser sempre admitida. Só não vai se admitir prova testemunhal para comprovar insalubridade e periculosidade, porque isso deve se comprovar por perícia, e para provar o pagamento de salário, que deve se comprovar por recibo. Está lá no 464 da CLT. Pagamento de salário você comprova com recibo, não com testemunha. Capacidade para ser testemunhas dos impedimentos e suspeições. Aqui nós vamos ter o artigo 829 da CLT que fala: a testemunha que for parente até terceiro grau, amigo íntimo, inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso. Seu depoimento valerá como simples informação, ou seja, ele será um informante e não uma testemunha. Mas além desse artigo, eu também vou aplicar o 447 em relação à capacidade, né? Quem são incapazes, quem é impedido, quem é suspeito. Então, eu observo essas regras. Eu observo a regra do 447 do CPC aqui, né? E do 829 da CLT, para dizer quem pode ser testemunha. Nós vamos falar na aula que vem a questão da contradito, como que eu faço, qual é o momento de se fazer. Mas antecipando depois de identificada a parte que tu qualifica a parte, aí tu faz então a contradita. Mas a gente vai falar isso melhor na aula que vem. São frequentes as contraditas em razão da amizade das testemunhas. A amizade da testemunha com o reclamante, a testemunha exercer cargo de confiança para a reclamada e a testemunha mover a ação trabalhista contra a reclamada. Normalmente essas três acontecem. A testemunha amigo íntimo do autor,
a testemunha ocupa um cargo de gerente na reclamada e a testemunha, ela possui uma ação trabalhista contra a reclamada, a mesma reclamada. O que nós temos que observar em relação a isso? Amizade íntima é amizade íntima. A simples amizade em rede social, lá no Facebook, são amigos, justifica a suspeição? Não. Somente ser amigo do Facebook, não. Mas o que é interessante se fazer? Tu vai lá com o teu celularzinho, o advogado pode mexer no celular, porque o celular é entendido como instrumento de trabalho, eu posso estar fazendo anotações, vou lá, aí identifico quem é a testemunha. É interessante que tu faça isso antes da audiência, até. Se o teu cliente conhece aquela pessoa, já procura ela. Vai na rede social dela, são amigos em comum. Isso não é suficiente, é um subsídio, é um indício de prova. Mas agora, eu vou lá, tem uma foto dos dois num ambiente de lazer juntos. Aí eu vou contraditar. Está aqui, excelência, conforme a foto que foi publicada na rede social da própria testemunha ou do autor, eles são amigos íntimos, expressam, então, para a sociedade publicamente essa amizade. Eu vou falar melhor disso na aula que vem, lá quando a gente for fazer a parte mais prática. O simples fato de serem o empregado ocupar cargo de gerência, de confiança, não inviabiliza ser ouvido como testemunha. Agora, se comprovar que ele tem interesse, ou seja, ele é um diretor, ele é um empregado, mas está na diretoria, ou ele tem participação nos resultados da empresa, nesse caso, sim. Ele vai ser ouvido como informante, não como testemunha. E a testemunha que litiga contra a mesma reclamada, ela tem processo. Tem que ter um cuidado aqui. O simples fato de ter um processo, em tese, não inviabiliza. Mas o que não pode ocorrer é a troca de favores. Ou seja, a testemunha do autor, ela possui uma ação contra a mesma ré. Aí ela vai ser testemunha no processo do autor e daí no processo que é testemunha ao autor, o autor dessa ação vai ser sua testemunha. Então, há troca de favores. Nesse caso, não admite-se. O que os juízes costumam fazer? Eu identificando isso, eu sempre faço. A testemunha possui ação trabalhista contra a reclamada, excelência. Então, estou contraditando ela. Aí o juiz pergunta, testemunha, já foi ouvido as testemunhas do teu processo? Se ele disser que já, ele vai perguntar, o autor foi ouvido como testemunha do seu processo? Se ele disser, não foi ouvido, o juiz vai ouvi-lo como testemunha. Se ele disser, sim, ele foi minha testemunha, aí o juiz não vai ouvi-lo como testemunha, assim como informante, porque entende que há uma troca de favores. Se ele disser, não, ainda não foi ouvido nenhuma testemunha, o juiz vai adverti-lo. Se o senhor ouvir o autor como sua testemunha no seu processo, esse depoimento será inviabilizado e o depoimento no seu processo também, porque haverá troca de favores. Então, o que acontece? Vai fazendo um rodízio ali. Eu já tive uma situação em que advoguei para uma empresa em que tinham várias ações, ela tinha muitas demandas trabalhistas. O que o advogado, normalmente era um ou dois advogados, eles faziam um rodízio, para não acontecer a troca de favores. Eu sempre contraditava, mas nem sempre dava certo nesse caso aqui. Outra coisa, pode ser testemunhas sem que reconheça a troca de favor? Pode, quando o objeto de uma ação for bem diferente da outra. Um está buscando indenização porque sofreu acidente de trabalho, o outro é hora extra. Nesse caso, até pode ser admitido. Certo? E para finalizar nossa aula, número máximo de testemunhas. A regra é 3, no máximo 3. Mas nós temos que observar o procedimento. No procedimento ordinário e no sumário, lá o sumário, aquele que na prática não se vê, são no máximo 3 testemunhas para cada parte. Testemunhas para o autor, testemunhas para o réu. No sumaríssimo, no máximo 2. 2 para o autor, 2 para o réu. Ainda, no processo de inquérito judicial por apuração de falta grave, no máximo 6. Aqui podem ser ouvidos 6 testemunhas para o autor e para o réu. Lembrando que, se estabelecer um litisconsórcio ativo, é no máximo 3 lá no ordinário ou 2 no sumaríssimo para os dois. São 2 autores que quiseram fazer um litisconsórcio facultativo ativo. Nesse caso, no máximo 3 para os dois. Agora, se é um litisconsórcio passivo, entrei contra a empregadora direta e a tomadora, por exemplo. Aí é no máximo 3 para cada réu, para cada reclamado. Certo? Trouxe então na aula de hoje os principais apontamentos sobre a audiência, a gente trouxe ali os principais elementos, algumas peculiaridades. Na aula seguinte a gente continua falando de audiência, mas aí nós vamos trabalhar especificamente o quê? O procedimento, a parte mais prática da coisa, como que o pregão, as partes entram na audiência, onde elas vão sentar, como que vai transcorrer todo o trâmite, beleza?
Até a próxima aula, bons estudos e até logo. Tchau, tchau, pessoal.